E agora, para encerrar esse segundo painel, a gente vai ouvir a doutora Julita. Obrigada, doutora Vera. É difícil, né, falar depois da Gisele, depois de um depoimento tão carregado de emoção e de verdade, né? Eu só complementaria o que você falou, Gisele, com o seguinte: o que justifica essa violência na favela, o que legitima a violência da polícia, é a guerra às drogas. Né? Quer dizer, em nome da guerra às drogas, se invadem as favelas, se mata impunemente, né? Nesse Estado e nesse país. Ontem, né? Não sei se todos viram, mas ontem o caso do menino Eduardo, que o Inácio citou, né, foi arquivado. É uma pena que o doutor Rivaldo não esteja aqui conosco nesse momento, né? Mas a divisão de homicídio é responsável por isso. E o Ministério Público também. Quer dizer, é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade, né? Quer dizer, nesse resultado trágico que a gente tem, que é uma política de segurança pública, né, que aposta na guerra às drogas, que se legitima a partir da guerra às drogas e que é chancelada pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Essa que é a verdade. Mas eu gostaria de lembrar também, não é, que a proibição das drogas é alguma coisa dos últimos 100 anos. A humanidade já viveu momentos em que não havia proibição de qualquer droga. Drogas sempre foram usadas, seja para fins ritualísticos, para fins de prazer, ou para fins terapêuticos, né? Então, a história da humanidade é a história da convivência com todo tipo de droga. No entanto, nos últimos 100 anos, ao longo dos últimos 100 anos, a gente vive essa era do proibicionismo, né? Proibicionismo que, ao longo desse século, proibiu muito mais violência, provocou muito mais danos do que o que se pretendia defender. Enfim, um mundo livre de drogas é um mundo irreal. Um levantamento da ONU de 2014, por exemplo, mostra que 1 em cada 20 adultos usou uma droga ilegal em 2014. 1 em cada 20 adultos no mundo usou uma droga ilegal em 2014. Esse mesmo relatório da ONU mostra que o uso de cocaína, por exemplo, no Brasil, tem crescido. O que a gente percebe ao longo dessas décadas de proibição é que hoje as drogas são mais puras, mais acessíveis e mais baratas. Então, acreditar num mundo livre de drogas, né, é ou ingenuidade ou uma grande hipocrisia. Eu queria mostrar... Ué, cadê o rapaz que estava aqui no... O SESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade de Campinas, que eu coordeno, também coordena uma campanha que se chama da Proibição Nasce o Tráfico. Né? A gente tem desenvolvido uma série de atividades, desde pesquisa. Nós fizemos uma primeira pesquisa 4 anos atrás, em que
o Inácio Cano participou, dando uma consultoria, como sempre, competente e comprometida, isso aqui é o mais importante, né? Nós fizemos uma pesquisa para tentar entender qual era a posição do morador do Rio de Janeiro em relação à questão das drogas, de maneira geral, mas drogas ilícitas de forma muito particular. E a partir desse primeiro mapeamento, né, de como o carioca se relaciona com o tema das drogas, a gente lançou essa campanha. Né? Essa campanha, num primeiro momento, foi uma campanha que se valeu de cartoons, se valeu do humor para desafiar essa lógica, né, da guerra às drogas. Então, esse material está ali na entrada para quem quiser. Enfim, então foram cartunistas que participaram dessa campanha conosco. E o último, enfim, fizemos uma série de atividades ao longo desses meses. A última atividade dessa campanha é um vídeo com a participação de artistas famosos, com a participação de jornalistas, com a participação de coronéis da Polícia Militar, como o Coronel Ibis, que está aqui, né? Que, infelizmente, são poucos. Né? Se a gente tivesse mais coronéis Ibis, talvez a gente tivesse já conseguido direcionar de outra forma a política de segurança pública nesse Estado, que aposta na guerra às drogas e que, nesses últimos meses, teve como resultado a morte de 2 pessoas por dia. A média de mortes provocadas pela polícia no Rio de Janeiro nos últimos meses é de 2 pessoas por dia. Né? Quer dizer, se a gente acredita que essa é uma forma, né, de desenvolver política de segurança pública, né, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. No Brasil, a polícia mata 9 pessoas por dia e só no Rio de Janeiro a polícia mata 2 pessoas por dia. Não conseguimos reduzir níveis de consumo, enchemos as nossas prisões, né, com o pequeno traficante, né, porque, como a Gisele lembrou, o morro, a favela, né, é o lugar do pequeno varejo do tráfico. Essa que é a verdade. Né? Eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Eu moro no Leblon. Se eu quiser, hoje à noite, consumir qualquer tipo de droga, eu vou pegar um telefone, eu tenho um Disque Delivery, eu vou telefonar e, mais rápido do que a entrega de uma pizza, eu vou ter a droga que eu quiser na porta da minha casa. E quem levar a droga para o meu consumo não vai ter um fuzil apontado para a sua cabeça. Né? Então, nós, hipocritamente, dizemos que estamos combatendo as drogas, mas nós estamos desenvolvendo uma política direcionada, né, para combater violentamente o tráfico de drogas na favela. Não fazemos nada além disso. Eu queria mostrar primeiro o vídeo e depois eu continuo encerrando. Você não precisa usar nem aprovar o uso de drogas para entender que a política de repressão não funcionou. E que por causa da proibição criamos uma guerra no país.
Uma guerra que não conseguiu reduzir ou erradicar o uso dessas substâncias. Mas que coloca todos nós brasileiros, usuários ou não, em risco. O Brasil é campeão mundial de homicídios. Hoje nós temos uma das polícias que mais mata e mais morre no mundo. Principalmente nas comunidades pobres das nossas cidades, que é onde essa guerra entre Estado e tráfico mais acontece. Uma guerra que segue matando muito mais brasileiros do que qualquer droga seria capaz. O tráfico não nasce nessas comunidades. Ele é uma rede criminosa que se estende por toda a cidade. Está nas favelas, nas cadeias, nos quartéis, em bancos e em gabinetes políticos. Essas organizações criminosas nasceram por causa da proibição. Ao reprimir a produção, a venda e o uso de certas drogas, nós apenas entregamos todo esse mercado para o crime. Todas as sociedades, por toda a história, se relacionam com drogas de alguma forma. Elas podem causar danos ou servir como remédio. Podem ser fonte de prazer ou fonte de sofrimento. Mas nenhuma droga é mais mortífera do que essa guerra. Se você é contra as drogas, o fim da proibição vai reduzir o risco que elas representam, direta ou indiretamente, para a sociedade. Se você se interessa por drogas, vai poder se informar, ter mais segurança e, caso tenha um problema, buscar ajuda sem medo. E nós todos que sonhamos com um país mais justo e mais seguro, precisamos entender que, no fundo, é da proibição que nasce o tráfico. Enfim, infelizmente, esse vídeo está sendo muito visto na internet, né? Milhares de visualizações até agora, com compartilhamentos pelo Brasil todo. E eu não sei, eu acho que esse texto que nós preparamos, né, e que foi lido por essas pessoas, diz um pouco de tudo, fala do que a gente acredita, fala da contribuição que a gente tem dado para esse debate, né? Na semana passada, eu estive numa audiência pública organizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E é interessante, né, porque estava convidado, ou se ofereceu para participar da audiência, o ministro Osmar Terra. Né? E, para quem não conhece, o ministro Osmar Terra, ele é um dos grandes defensores do proibicionismo hoje no país, com o agravante de que hoje ele ocupa, né, uma posição dentro do governo Temer e com muita autoridade, né, para tomar iniciativa. Exatamente. Ele se nomeou para o CONAD. A gente sabe das vinculações do ministro Osmar Terra com as comunidades terapêuticas, né? Com essas estratégias de internação compulsória, né? Que há uma série enorme de pesquisas que mostram, né, que a internação compulsória e a obrigação, né, de se afastar absolutamente do uso de drogas é alguma coisa que, enfim, não tem o resultado que se gostaria que tivesse, né? Cerca de 30% apenas de algumas dessas estratégias de internação
seja compulsório ou não, conseguem algum resultado, mas o que a gente sabe é que mesmo aquelas que durante um período conseguem reverter a dependência, né, o follow-up não consegue indicar que esse abandono, né, do uso da droga se transforma em algo permanente, né? Então, eu acho que mais e mais a gente precisa lembrar, né, que o problema não é o uso da droga, o problema é o abuso da droga, né? Como eu imaginava, a doutora Débora estava lá semana passada, né, em Brasília, como eu imaginava que o Osmar Terra ia participar da audiência pública, eu preparei, né, um conjunto de referências, eu ia dar de presente para ele, mas eu acho que ele adivinhou que ele ia ser questionado. O que eu reuni aqui, e eu queria colocar à disposição do Ministério Público, e depois eu posso até mandar para o doutor Marlon, né, e até agradecer o convite. Acabei engrenando, né, na fala da Gisele, e não agradeci o convite por estar aqui hoje, né? Acho muito importante a iniciativa do Ministério Público de estabelecer esses diálogos, né, para discutir esses temas tão importantes no Brasil. Mas eu gostaria até de depois encaminhar ao senhor, doutor Marlon, esse conjunto de referências que eu reuni, né, e que eu ia entregar para o Osmar Terra, porque o Osmar Terra, recorrentemente, ele afirma em verdades, né? Ele tira do bolso do colete números de pesquisas inexistentes. Ou então ele usa as pesquisas da maneira que bem lhe interessa, né? Então, um dos documentos que eu coloquei aqui nesse conjunto é uma pesquisa que o Osmar Terra cita com muita frequência, que é uma pesquisa sobre acidentes de trânsito em Porto Alegre, né? Então, o que ele cita é que entre as vítimas de acidentes de trânsito em Porto Alegre, houve uma testagem e que a maior parte das vítimas tinha consumido maconha e não álcool, né? Só que ele nunca cita o que é mais importante nessa pesquisa, que é o seguinte: entre as vítimas fatais dos acidentes de trânsito, 32% haviam consumido álcool e 5% haviam consumido maconha, né? Ou seja, acidentes de trânsito com vítimas fatais, quando há a necrópsia, o Instituto Médico Legal aponta, né, que a substância, quando houve utilização de alguma substância, a substância foi o álcool que provocou acidentes com vítimas fatais. O deputado, hoje ministro Osmar Terra, também gosta muito de citar o exemplo da Suécia, né, como um caso bem sucedido de restrição do consumo de drogas. Só que ele esquece, né, que, por exemplo, os níveis de hepatite C e os níveis de mortes por overdose na Suécia são os mais altos da União Europeia, né? É impressionante como ele usa as estatísticas realmente como interessa. Eu coloquei aqui nesse conjunto, por exemplo, a pesquisa famosa do David Nutt, né? Nutt, N-U-T-T. O David Nutt, por exemplo, tem uma pesquisa publicada na Lancet, né? A Lancet é a revista médica mais respeitada no mundo, mais prestigiada, mais respeitada no mundo. Para se publicar na Lancet, há, né, uma criteriosa revisão dos textos, então não é qualquer um que consegue publicar na Lancet. O David Nutt e o grupo dele publicaram na Lancet, em 2010, um estudo que mostra, né, que
se você for medir o nível de dano que drogas diferentes podem causar à própria pessoa que consome a droga e ao seu entorno, né? O álcool estaria no nível de 72, a cocaína 27, a maconha 20 e o êxtase 9. Enfim, então, doutor Marlon, eu realmente vou passar depois para o senhor esse conjunto de estudos, de referências, né, que infelizmente quem defende hoje a proibição no Brasil teima em desconhecer, né? E eu acho que o que a gente realmente precisa se dar conta, né, é de que a gente está produzindo como resultado não só essa quantidade de mortes, né, nas favelas, nas periferias, mas a gente está produzindo um encarceramento em massa, né? O doutor Nicolite lembrou isso na parte da manhã, né? Hoje o Brasil é o 4º maior encarcerador do planeta, né? Nós temos mais de 600 mil presos, 40% desses presos são presos provisórios, né? Grande parte desses presos provisórios são presos acusados de tráfico de drogas, e nós fizemos um levantamento no ano passado que indicou o seguinte: 45% dos presos que ficam, em média, 7 meses aguardando julgamento, né, acusados de tráfico de drogas, acabam absolvidos ou recebem uma pena diferente da pena de prisão, né? Então, para agravar esse quadro, né, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que aguardam julgamento, né, privadas da liberdade, e que, ao fim e ao cabo, terminam recebendo uma pena diferente da pena de prisão. Enfim, eu vou deixar esse material. Eu acho que esse nosso vídeo é um vídeo muito eloquente, esse vídeo resume muito do que a gente pensa, e eu só queria terminar dizendo que a gente tem um livro que está sendo distribuído ali na entrada, que é um livro que reúne produção do SESEC desses últimos, talvez, 2 anos, com artigos sobre polícia, justiça e drogas. A gente está distribuindo gratuitamente e, enfim, eu espero que a gente, no momento do debate, a gente possa conversar mais um pouco. Muito obrigada.